tudo muda de alguma forma, mas acho que o principal é que o palco da minha vida, né, o trono da minha vida era o sucesso. Não era Jesus que Uau. estava ali, o trono era o sucesso. Uau. É como eu obtenho sucesso. Então esse trono sai o sucesso para realmente estar quem precisa estar no trono das nossas vidas. E aí tudo começa a ser pautado, não mais por isso aqui vou obter sucesso, mas isso aqui realmente é algo que tem a direção de Deus, isso aqui realmente é algo sólido, isso aqui realmente é algo que vai glorificar o nome de Deus e não só o meu nome, como foi durante toda a minha trajetória, né? Quando a gente é empreendedor, a gente busca sucesso. O sucesso, ele faz parte daquilo, mas ele precisa ter no fim de tudo, ele é um sucesso que se não tem Jesus, ele vai ser vazio. Não Ele sustenta, ele né? vai glorificar quem? A mim, que sou falha, que amanhã ou depois vou falhar, mas um sucesso que glorifica o nome de Deus é um sucesso diferente. Oi, seja muito bem-vinda ao Xiaoyucast, o podcast da mulher plena e próspera. O Xiaoyu é um ecossistema que contém vários projetos de desenvolvimento feminino. Então, se tu é uma mulher que quer se desenvolver em todas as áreas, profissionalmente, espiritualmente, pessoalmente, fica aqui com a gente, porque o que vai vir pode transformar tudo. Eu sou Roberta Malma, consultora de imagem e estilo e mentora de mulheres. Eu tô aqui com as minhas sócias de projetos. Sejam bem-vindas. Olá, mulheres. Eu sou Cis Soares, advogada, estrategista de negócios. E sim, eu acredito que nós, mulheres, podemos ter os nossos negócios, construir a nossa casa, a nossa família com leveza, né, Ju? É verdade. E eu sou a Ju Santos, estrategista de marca pessoal. E assim como as meninas disseram, eu também acredito que nós, mulheres, devemos e merecemos ter uma vida plena e próspera. Antes da gente começar o episódio de hoje, que está muito especial, o recadinho de sempre, não esquece de seguir o nosso canal aqui no YouTube, de se inscrever também e de compartilhar com o máximo de mulheres que você conhece, porque ele vai transformar a tua vida hoje, né, Beta? É verdade, tá especial hoje, como mamãe de primeira viagem, né, que minha vizinha logo estará aí, quero aprender muito hoje, como empreendedora, como futura mamãe, com essa mulher maravilhosa. Obrigada, Brenda, pela tua disponibilidade, seja bem-vinda. Eu que agradeço por estar aqui com vocês hoje, por esse momento, e que seja um momento que vá auxiliar realmente muitas mulheres que estão aí assistindo a crescer e a entender como fazer essa logística entre o casamento, a fé, a maternidade, e como tudo isso, na verdade, se une e nos faz ainda mais felizes. Que bom, né? E é exatamente isso que a gente quer, dando o pontapé inicial, Brenda, para eu te perguntar um pouquinho, quem é a Brenda? A Brenda mãe, a Brenda empresária, a Brenda que agora é convertida. Conta um pouquinho mais para nós da tua trajetória. Então, acho que a primeira, quando tu me pergunta, né, quem é a Brenda? É uma filha amada de Deus, né? E encontrar esse novo papel como filha de Deus, ter descoberto o amor que ele tem antes de poder dar amor para minha filha, então, né, já entrando nesse tema de maternidade e poder amar o meu marido, eu precisei receber esse amor de Jesus e entender que ele morreu por mim, para que eu fosse salva, para que eu pudesse renascer, e aí sim eu pude renascer também como empreendedora. Então, a minha história, ela tem um antes de Jesus como empreendedora e um depois. E eu já posso começar dizendo que é muito forte como eu quero ir contando hoje para vocês o quanto ele fez tudo novo. Muito bom. E ele faz tudo novo mesmo, né? Ele faz. Sim, exatamente. E também, né, falando um pouco sobre a questão que tu comentou sobre a tua conversão, né, também que teve um antes e um depois, a gente também quer entrar, né, sobre isso, Ju, falar sobre a questão como que era o empreender antes, como que é muito depois, as diferenças, porque é muito bom a gente sinalizar isso, né, para as mulheres. Porque ele faz tudo novo, né? Não adianta. E agora vamos aproveitar, então vamos entrar na parte das perguntas. Brenda, eu sei que tu, antes de ser a profissional que tu és, lá com 15 anos tu tinha um sonho de cursar moda, certo? Esse sonho começou mais cedo, tá? Aqui Ele a gente vai a começou... A gente vai a linha investigativa mesmo. E eu sei também que com 15 anos tu teve que largar esse teu sonho porque tu precisava trabalhar. Né? Então, daqui a pouco, muitas mulheres também tiveram que abandonar aquele seu sonho porque precisavam trabalhar.
Mas eu sei também que Deus usou um chefe teu, né? E através desse chefe foi onde Deus te resgatou. Então eu queria que tu contasse um pouquinho dessa história, desse momento, e como que foi abrir mão desse sonho e hoje, né, ser tão usada por Deus como tu és. Muito boa a pergunta. Com 5 anos de idade, na verdade, começou esse sonho. Então, eu já desenhava roupinhas, já Olha, dizia que eu ia ser designer. Eu já tinha essa... Eu já falava isso. Então, era realmente um sonho já consolidado ali. Imagina, com 15 anos, já faziam 10 anos que eu sonhava em cursar moda. Mas eu venho de uma família muito humilde, muito simples. E Foi natural de onde? Daqui? eu nasci em Taquara, mas eu moro desde 1 ano de idade em Novo Hamburgo. Sim. E sigo hoje minha família, a gente construiu em Novo Hamburgo nosso lar. Então, a partir disso, com 15 anos, eu me deparei com a realidade de que ou eu cursava o técnico ou eu trabalhava. Mas a minha família não tinha condições de me manter cursando aquele técnico. Então, eu tive que abandonar o sonho de estudar moda e realmente começar a trabalhar. E aí, eu comecei a trabalhar como recepcionista num salão. Naquele momento eu não era uma menina muito vaidosa, eu não tinha isso assim já, uma aptidão pra beleza, embora eu tivesse um sonho de estudar moda. E o meu primeiro chefe, ele é cristão até hoje. E a família dele toda é cristã. Então, muito cedo, Deus usou pessoas pra ir plantando sementinha na minha vida. Nunca é do nada, né? Nunca é do nada, nunca é o acaso. Embora os meus vizinhos, a minha família, meus pais não fossem cristãos, os meus vizinhos eram. Então eu já tinha aqueles vizinhos que levavam na igreja de vez em quando, com as amiguinhas. Então começou muito cedo quando eu volto. E sobre o meu chefe, ele foi plantando uma visão de reino dentro de mim muito antes de eu saber quem era Jesus. Muito antes de eu pisar na igreja. Ele foi me lapidando, assim, tomou um papel muito importante ali da minha vida. E eu muito, muito jovem, muito crua. E ele foi me lapidando dentro do trabalho, mas sempre com uma visão, que já era uma visão que hoje eu entendo que é uma visão de reino. Eu lembrei muito do filme A Forja, né? Sim. Que o empresário Começa pega a trabalhar menino, isso. né? Que começa a trabalhar para ele, discipula esse menino nos caminhos, ensinando os princípios, ensinando como trabalhar, como viver, como se posicionar, né? Como Jesus espera. Então, que legal que tu teve essa experiência. Mas só fazendo uma pergunta, a moda entrou na tua vida como? Porque com 5 anos, teu desejo de cursar moda... É muito louco, porque eu não tenho ninguém da família que seja da área. Era um sonho meu, olhando as revistinhas e decidindo em algum momento eu devo ter criado, ouvido. E eu comecei a fazer, então, esses desenhos. E aí, ali no salão, eu entendi que talvez, eu fosse trabalhar um tempo com aquilo e talvez futuramente realizar meu sonho. Mas eu mal esperava que eu ia trabalhar. Na verdade, acabo trabalhando com moda indiretamente, né? Porque a beleza, ela faz parte do mundo da moda. Então, Deus, ele cumpriu, sim, o meu sonho, mas de uma forma muito melhor do que aquilo que eu desejava. Então, esse chefe, gente, ele não era um chefe fácil, tá? Ele muitas vezes me puxou a orelha, assim... forte, mas aquilo me forjou. Então eu tive e que a gente possa agradecer quando Deus coloca alguém assim na nossa vida, que ele lapidava desde a maneira que eu falava, que eu respondia o WhatsApp, Foi uma que eu escola atendia o mesmo. telefone, Não, e um homem fazer isso, que eu me vestia, que eu me portava. Então, pra eu criar um padrão, porque eu vinha de uma realidade muito humilde, então tudo aquilo pra mim era um salão já de alto padrão, de mais de 30 anos de história, onde eu comecei então minha trajetória. Tudo aquilo pra mim, até o como se comportar, eu não sabia. E ele fez esse investimento de tempo, tanto ele, quanto a esposa dele, quanto o filho dele, em mim, acreditando que tinha algo diferente em mim que poderia gerar frutos. Que legal, Nossa, que lindo. E daí, e já puxando também sobre isso, então, como que foi o teu encontro com Jesus? De fato, como que ocorreu isso? Porque nisso tinha 15 anos, né? 15 Mas quando é anos. que foi que tu teve o primeiro encontro real, assim? O primeiro encontro real com Jesus, eu vou dizer pra vocês que deve ter sido 9 anos depois desse início da trajetória. Já com 24, então. Já com 24 anos. Eu fui pra igreja, eu conheci a igreja, mas eu não conheci Jesus. Muito comum. Então, eu não entendia, porque eu tinha algum desejo dentro de mim de conhecer o Senhor, mas eu ia até a igreja e era como se eu não conseguisse interpretar o que estava acontecendo ali. Era muito nova, talvez um pouco de maturidade, mas todas as minhas amigas, elas oravam, e aí vocês vão se identificar, porque às vezes, agora eu tô do outro lado, às vezes orando, mas por que não se converte logo? Por que perder mais tempo? Mas eram as minhas amigas, às vezes, do outro lado, dizendo, por que a Brenda ainda perde tempo? Então, dando um adendo nessa parte,
Eu fui, conheci a igreja, congreguei durante um tempo, mas como eu não tinha tido encontro verdadeiro, eu não permaneci. Cheguei Sim. a servir, tinha ministério e eu saí. E nesse momento que eu saí, eu experimentei todas as outras religiões. Foi um momento onde eu acreditava em espiritualidade, fiz cursos de meditação. Nova era. identificamos. Muito. nos Sabemos bem identificamos. como que funciona. É. Todas nós aqui temos um passado meio assim, essa é a sede, né? Porque É o Deus- vazio que fica, né? Deus realmente nos criou para um propósito, né? Tínhamos esse DNA dele em nós, mas por circunstâncias da vida nos perdemos. Mas aquela sede ficou dentro, né, da gente. Então a gente procurava em outros lugares certeza. também. Então eu fiquei com essa procura realmente Uhum. incessante. Por quê? Porque eu tinha conseguido construir essa trajetória. Então eu trabalhava muito, eu morei longe da minha mãe desde os meus 4 anos de idade. Uau. Então, meu pai faleceu quando eu tinha 1 ano de idade. Então, esses 2 pontos muito marcantes, a minha irmã acabou morando com outra família, com a família paterna. Então, essa quebra de vínculo que aconteceu na minha história muito cedo fez com que, quando eu comecei a trabalhar, eu mergulhasse naquele trabalho de forma muito árdua, porque era quase uma fuga. Sim. Então, eu trabalhei muito, muito, e eu consegui conquistar algumas etapas importantes muito cedo. Mas aquele vazio existencial, que é a nossa parte que só Jesus pode preencher, Que é o pertencimento, né? existia. E aí foi aonde eu procurei em todos os outros locais. Só que quanto mais eu procurava, mais eu me afundava. Ai, mas o triste é bem assim, né? Parece que Eu falo- na hora tu eu fica falo- bem, depois parece que tu dá 2, 3, Eu 4 falo passos que é um pra trás, passo né? pra frente e 2 pra trás, É. né? Tu se sente assim, tu parece que tu não sai do lugar. Patinando. Não, e na verdade, tu retrocede, né? Exato. Esse que é o pior. Retrocede exatamente espiritualmente, tudo. mentalmente. Então, eu cheguei numa época que eu chegava a fazer mais de uma leitura de tarô no mesmo dia. Nossa. Ai, super olha só. te entendo. Só Jesus A pra tirar ânsia de tudo. querer saber. Nossa, Como que pode, né? olha A gente tem só. uma ânsia de querer saber as coisas em vez de. Porque hoje a gente consegue relaxar. A gente sabe A gente que tem paz. o plano dele é bom, perfeito e agradável, né? Então, só que antigamente a gente tinha uma necessidade de saber o futuro, saber o que ia acontecer. Eu nunca vi. E Controlar, aí, né? por falta dessa sabedoria, então eu tava fazendo vários pactos ali inconscientes e conscientes. E eu vivi daquilo durante alguns anos da minha vida. E aí, sim, quando eu conheci Jesus, foi um momento... algumas pessoas vão por amor, outras vão pela dor, né? Eu já vinha com muita dor desde a infância, com tudo isso que eu resumi pra vocês. E aí, aos meus 24 anos, mais ou menos, ali entre 23 e 24 anos, eu fui a conhecer a Brasa Church. Fui convidada, conheci, foi assim, naquele dia o pastor disse assim, tem uma pessoa aqui que talvez queira voltar para casa do pai. Uau. Uau. E eu sabia que ele tava falando comigo, e ainda eu fiquei resistente, e aí ele foi repetindo aquilo, assim, ele ficou batendo naquela tecla, aí eu levantei a mão, depois, de forma muito resistente, desci depois da hora do apelo, e ali eu realmente senti o amor de Jesus pela primeira vez. Uau. Ali foi, assim, o primeiro dos dias né? Porque não foi só um. Foi aquele primeiro dia. Isso era outubro. E aí eu comecei a frequentar como uma visitante. E em maio, então, do ano seguinte... E ainda assim, em paralelo, levando as duas vidas, Sim. né? Entre a espiritualidade, essa confusão que eu tinha criado, tentando buscar qual era o caminho certo. E ao mesmo tempo, Jesus, ele chamando. E ele é cavalheiro, né? Ele não força. Ele não arromba a porta, né? Ele bate. Ele batendo e eu ali. E em maio, então, eu saí de um relacionamento por traição. Onde eu fui... Era um relacionamento que não era um relacionamento cristão. Eu fui traída e foi um marco muito forte pra mim. Porque naquele mesmo momento, a minha empresa não estava indo bem. Ou seja, Pela tudo. primeira vez em toda a minha trajetória de ascensão. E algum tempo antes, Deus tinha me falado, de certa forma, de que, assim, estava na hora de eu reconhecer que tudo aquilo que Deus tinha feito desde muito jovem era Ele, não era a força do meu braço. E eu não tinha reconhecido. E aí, obviamente, quando a gente não coloca as nossas decisões diante do Senhor, a gente começa a tomar uma série de decisões erradas e uma hora a conta delas vão vir, né? É diferente de quando a gente coloca diante de Deus e Deus, ele
ele realmente dá a direção porque ele sabe aquilo que nossos olhos não podem ver. Uhum. Então, eu estava tomando sempre decisões a partir dos meus olhos, pela força do meu braço. E aí, a consequência, ela vem junto com esse término desse relacionamento. Aonde, na época, 7 funcionárias saíram do meu negócio ao mesmo Uau. tempo. Nossa. As coisas assim, né? Impactou financeiramente absurdamente. E aí, nesse tempo, o meu Famoso carro... deserto, né? O meu carro, eu bati o carro, porque nunca veio. Nunca vem, tá vem. bom. Não, nunca vem. E aí, então, eu lembro, assim, que eu realmente me senti naquele fundo do poço. E quando o fundo do poço chegou, eu disse... Eu não sei ainda se existem outras vidas. Na época eu não sabia, né? Hoje, obviamente, eu entendo, mas naquele momento eu não entendia. E eu disse, mas se existe ou não essa, eu vou viver pra Jesus. Uau. Foi algo assim, essa eu vou viver e aí eu vou entender o resto. Então eu decidi, eu vou no culto neste domingo, sozinha. E não convidei ninguém, vim de Uber a Porto Alegre, fui tomar um café. A minha reunião do café foi cancelada e ela era uma reunião ao meio-dia. Então eu peguei e abri o Instagram do Teatro Bourbon, da Brasa Church. E aí não tinha culto às 4, era às 18 horas na PUC. E aí, então, se estendeu aquela tarde e foi parar na PUC. E eu disse, não, vou ficar a tarde inteira nesse café até chegar o horário do culto. Nossa. E aí, eu fui no culto. Quando eu entrei na PUC, eu fui involuntariamente até a primeira fileira no banco do meio. E estava escrito reservado nesse banco, mas eu não vi. Não vi. Reservado pra mim. E era a cadeira da pastora Janine. E aí, então, ela chegou, gentilmente, me deu um oi, disse, tu é fulano e tal, porque ela tinha sido brevemente apresentadas, mas eu mandei uma mensagem pra ela, ela nunca tinha respondido. Também, A quantidade que de tem, membros, né? a gente entende que não é Sim. humanamente impossível. Então, nunca tinha conseguido um retorno dela, também era apenas uma visitante. E aí, ela sentou do meu lado e ela olhou pra mim e Deus tocou ela sobre o quão destruída eu tava. E ela orou por mim, antes de começar o culto, ela falou, deixa eu orar por você. Ai, E ela falou, amanhã eu te quero no meu escritório às 13 horas. E eu desmarquei tudo, no outro dia, às 13 horas, eu tava no escritório dela. Então, ali foi o segundo, se não mais importante dia D. Porque alguém pegou na minha mão e Jesus, ele sabia que eu precisava. A gente sempre precisa de alguém mais maduro na fé pra caminhar com a gente. Isso é muito importante. Com certeza. Mas, mais que isso, Deus sabia que eu precisava de alguém que fosse me pegar pelas duas mãos. Fosse uma mãe. Fosse uma mãe. Então, ele é tão especialista em fazer tudo novo. E naquele segundo dia, então, na segunda, eu estive no escritório. E ali ela fez um pacto comigo. Ela disse, olha, a gente vai fazer um combinado. Por 3 meses, tu não vai procurar nada. Nós vamos ler a Bíblia, caminhar com Jesus. Se em 3 meses tu não conhecer Jesus, a gente vai reconversar e aí tu faz o que tu quer da tua vida. Mas assim, eu me comprometo a caminhar contigo. Mas é a Bíblia e tu nunca pode fazer nada. E me explicou também as consequências espirituais naquele momento onde eu realmente estava sendo liberta a cada tempo de tudo aquilo que eu vinha construindo ao longo da vida. E aí sim, então, esse foi um momento muito importante onde eu comecei a caminhar com Jesus e fui reconhecendo o amor dele. Ai, que lindo. Muito maravilhoso, né? Eu consigo ver que ele usou a vida da Janine, né? Pra justamente Muito. ser essa mãe pra ti. Porque Deus se equipara com a mãe, né? Ele é um pai, mas ele também se equipara com o amor de uma mãe. Que ele fala, pode uma mãe esquecer de um filho, mas mesmo que esqueça, eu não me esquecerei de ti. Então, nesse momento, tu sentiu esse amor dele, né? E claro, ele se manifesta de diversas formas, né? O amor dele, ele não tá engessado numa caixinha, mas de certa forma tu precisava desse amor naquele momento, né? E uma mãe espiritual, né? Uma mulher mais E aí adiantada tu veio no a processo. se batizar, né? Na sequência. Então, logo, isso era maio, né? E em junho, muito rapidamente, eu conheci o meu marido. E aí eu disse assim, Janine, ainda não chamava ela Gostamos de histórias de amor. Conheceu como, onde, quando? Eu ali solteira há 15 dias, ainda estava em processo de conversão. Então, muito diferente do que seria o ideal, que eu precisaria de um tempo para me curar.
Os meus amigos começaram, que não eram convertidos, mas hoje são. Amém. Também conheceram Jesus. E começaram, você precisa conhecer o André, vocês combinam muito e tal. E eu não queria saber de André, só queria saber de Jesus. Eu tava loucamente apaixonada por Jesus, eu não respondia. As minhas amigas eu dizia, olha, vão dormir, tá tarde, essa é a hora de estar dormindo. E aí, essa amiga já grávida me convidou então pra fazer uma janta na casa dela. Disse, olha, vem jantar aqui, os nossos amigos vão vir, nossas amigas. Tá, vou jantar lá. E o André estava lá. Então, a gente só se cumprimentou. A gente tem uma amiga em comum, a Jéssica. Beijo, amiga, se estiver assistindo. Foi ela? Não, foi a Marci. Ah, tá. Amiga da Clau, que também vai vir aqui nas próximas semanas. Então, assim, naquele momento ali a gente se viu, se deu um oi. E aí, semanas depois, coincidentemente, a gente se encontrou num outro aniversário. E aí eu disse, olha, minha história, ele me mandou uma mensagem no Instagram e me convidou pra jantar. E dela disse, bom, tu sabe o que ele quer, né? Não precisa te dizer nada, né? Acordei aquele jeito da Janine, né? Não precisa dizer nada, minha filha. Assim, como assim? Ele quer me conhecer. Não é o que ele quer. Tu precisa caminhar com Jesus. O que tu quer? Eu disse, não, eu quero construir uma família, eu quero ter filhos. Bom, se é isso que tu quer, tu não quer só ter um relacionamento passageiro, porque eu acho que ela sempre teve uma sensibilidade, é difícil falar da minha história e não falar dela, muito de entender a maturidade daquela pessoa que tá caminhando ao lado dela. Sim. Então, assim, não tinha como ela colocar certas coisas que eu ainda não estava preparada pra receber. Sim. Então, ela realmente estava me tratando como um bebezinho na fé, e ela entendia todo esse... E ela disse assim, bom, tu quer então jantar com ele? Então tu vai convidar ele primeiro pra ir na igreja. E aí eu disse, mas que loucura! Como assim? Ele vai fugir! Né? Imagina, eu estava começando a caminhar com Jesus. Embora muito apaixonada, pra mim era tudo, como assim eu vou convidar? E ela disse, não, é isso que tu vai fazer? Eu disse, não, então vamos recombinar. Eu vou jantar com ele e eu convido ele pra ir na igreja. Ela não gostou muito, né? Mas como eu era um bebê na fé, ela relevou aquele jantar. A gente saiu pra jantar, a gente conversou muito. E eu disse pra ele, qual que é as tuas prioridades, os seus valores inegociáveis. Uau, mulheres Posicionamento. solteiras, aprendam, Quais ó. os seus valores negociáveis? Ele aprendam. resbalou na cadeira. Me olhou, por exemplo, faz os teus. E eu disse, olha, ter um relacionamento entre eu, a pessoa e Deus. Fidelidade pra mim é algo muito importante. E coloquei, assim, 3 pontos naquele momento, mas sendo o primeiro, esse relacionamento entre eu, a pessoa e Deus. Imagina, ele tava jantando comigo, não era cristão, e eu falo pra ele que eu quero ter um relacionamento entre ele, a pessoa e Deus. E aí, logo depois ele me perguntou, olha, tu quer ser mãe? Aí eu resbalei na cadeira e disse, meu maior sonho. E aí, depois, então, dessa conversa, eu disse pra ele, tu quer ir no culto domingo comigo? E aí ele falou, vou. E aí eu disse, ele não vai ir, né? Mas, ele foi, me largou, tentou me dar um beijo, porque obviamente ele tentaria, não dei o beijo nele. E desci do carro e liguei pra Janine, conversei. Ela disse, bom, então vamos ver se ele vai ir na igreja ou não. Já não é o melhor dos mundos, já não tá dentro do ideal. Mas, né, vamos lá, vamos encarar. Dentro disso, ele começou, me ligou no sábado o dia inteiro, vamos almoçar, vamos tomar um café, vamos almoçar. E eu fui dizendo, não posso, não tenho tempo, não tenho tempo. Eu tinha tempo, mas eu pensava, se eu ver ele antes, ele não vai na igreja. Perfeito. E aí eu fiquei firme, no domingo me posicionei, disse, não vai na igreja, já jantei, já não. Porque realmente, embora ali eu já tivesse, obviamente, já dado uma leve encantada pela possibilidade de construir uma família que eu vinha pedindo pra Deus. E tem um ponto muito marcante nessa história, que uma semana antes dele me convidar pra jantar, mais ou menos, era um culto do Dia dos Namorados. E era um domingo que caiu o Dia dos Namorados. E eu chorei o culto. Na verdade, eu chorei desde que eu entrei no teatro até terminar. E eu chorava e dizia, Jesus, por favor, me dá uma filha. Me dá um marido, me dá uma família. Eu não aguento mais essa vida vazia, esses relacionamentos que terminam, essa vida longe de ti. Me dá uma família. E eu clamei, era tão verdade, tanto dentro daquilo, tão pouco que eu sabia sobre Jesus naquele momento. E Jesus, ele uma semana depois, de uma forma tão bizarra, começou a nossa história, né? E aí, então, ele foi na Brasa Church no domingo comigo. Antes de irmos na Brasa Church, ele me buscou e disse, mas dá tempo de dar almoçar, que a gente é no culto das 4, tá, vamos comer. Eu conheci a mãe dele, a irmã dele, que a gente nunca tinha dado um beijinho, um selinho, não tinha pego na mão ainda.
E aí eu conheci, então, a mãe dele. Oi, tudo bem? E a gente foi pro culto. O plano dele era chegar no culto depois do louvor, porque ele disse que ele era muito ansioso pra ficar 2 horas, né? E ela falou, não tem negócio. Chegar do culto no horário. Tudo bem, estaremos aí. E aí, quando eu tava no culto, eu falei, Jesus, o que eu tô fazendo? Caiu a vai, ficha, ó. assim, caiu a ficha. Ele vai, ó. O que eu tô Desaparecer. fazendo? Eu acabei de chegar nessa igreja. Eu saí de um relacionamento há pouco tempo. Como é que eu trouxe alguém aqui? Como eu fiz isso? Mas ao mesmo tempo eu vinha, tá, se ele só encontrar Jesus já tá bom. E a gente fez uma amizade, ele fica aqui congregando. Mas o que eu fiz? Que tamanha exposição? E era uma... E o culto correndo e chegou a hora do apelo. Eu disse assim, Senhor, bom, não se bota Deus à prova, mas eu era um bebê na fé. Então, vai eu e diz pra Deus assim, Deus, se for meu marido, então que ele aceite Jesus hoje. Hoje eu fico Ousada! Jesus dizendo, minha filha, tu não entendeu nada ainda. Eu imagino Jesus sentado lá em cima, só olhando e pensando, não sabe de nada, menina. Mas E aí, bem nesse dia, ele aceitou Jesus, ele levantou a mão, e aí a gente se olhou, eu e a pastora, esperamos, e ela me tocou, e disse, deixa, pra ver se ele iria até o final. E aí ele me tocou e disse, eu tenho que ir lá, quando vem com a lanterna, e foi. Esse dia foi muito especial, ele chorou, Uau, conheceu gente, Jesus, ele realmente foi toda. tocado. Realmente, ele já estava aberto para aquilo, Deus já vinha preparando Tava preparando. o caminho dele para aquilo. Então, dessas coincidências, realmente, eu dei uma Bíblia no final do culto para ele, eu comprei, escrevi Eclesiastes 3, deixei ali, e embaixo eu escrevi, o dia que Deus faz tudo novo em tua vida. Ai, que lindo. E falei, quero te dar esse presente. Acabamos jantando com os pastores, com 12 pessoas da igreja, todo mundo perguntando quais eram as intenções dele, e eu pensei, bom... Imagina, o circo. Imagina. Mandou mensagem na segunda, tá dentro. Ok, tá certo. Sensacional. E aí começou nessa história desde lá. Basicamente, a gente nunca deixou de, assim, eventualmente, um domingo de aniversário, porque é a nossa casa, a gente começou a entender que era a nossa casa. E aí, a gente começou, então, a caminhar nesse namoro. E eu, embora vindo do mundo com esse desejo de um namoro santo. E pra ele, um homem com 41 anos na época, como assim? Namoro santo. E aí começou-se esse trabalhar da história e pedindo muita ajuda pro Espírito Santo pra nos manter, pra também falar com ele, porque às vezes as coisas eram muito desafiadoras, esse entendimento. Passou-se mais um tempo e começou essa ideia de casar. Vamos casar, eu quero casar contigo. Na verdade, ele queria morar comigo, ele não queria tanto casar, né? Se juntar. E aí, não tem negócio. Um relacionamento como é o padrão bíblico. E aí ele foi, então, e pediu pro pastor se poderia me pedir em casamento. Os pastores entenderam que sim, que nos deram a bênção. O que foi muito importante, porque ele fez um contrato ali com Deus junto já, antes de me pedir em casamento. E aí, ele... Só um adendo. Tu comentou brevemente que tu perdeu teu pai muito cedo. Tu teve também essa ausência física da tua mãe. Eu consigo ver o pastor Maurício e a pastora Janine como pai e mãe na tua vida. Olha que lindo. Esse negócio de pedir a mão, de pedir autorização. Olha o que Deus fez na tua vida. Ele te deu um marido, te deu um pai, te deu uma mãe, te deu tudo, né? Ele faz Tudo tudo novo, né? E aí, realmente, então, Muito antes da lindo. gente casar, eu mandei uma carta pra Fran, pro Arthur, pra Janine e pro Maurício, perguntando se eles me adotavam. Eu mandei pros irmãos também, eu falei, vocês aceitam me adotar, me casar e me adotar. Então, foi um momento ali muito bonito, assim, e realmente que eles assumiram um papel, além de pastores na minha vida, uma autoridade. E nunca vou ter o que falar, são pessoas extraordinárias, pra mim ainda... pais. E aí, Deus, ele muito bondoso, foi fazendo tudo novo. E o pedido de casamento foi algo muito especial, que eu não posso deixar de contar pra vocês. Amamos. Porque eu disse, Deus, eu quero casar, mas realmente será que ele é o homem que tu tem pra mim? E, né, que tu não permita também. Ela sempre me dizia, olha, até o altar tu pode dizer não. Até o altar tu pode dizer não, porque depois tu tem um compromisso Sim. pra tua vida. Então, até o altar é o momento do namoro pra vocês se conhecerem. E que as coisas podem dar ou não certo. E aí, então, ele me pediu em casamento no hospital. Eu fiquei hospitalizada durante uma semana. Tive um problema. E durante essa uma semana, um dia ele ficou de joelho, pegou o meu anel e disse, quer casar comigo? E trocou de dedo. E eu falei, sim.
Então foi também no momento que eu não tava mais bonita, mais querida, mais divertida, mas de alguma forma não é tudo isso, é sempre o que Jesus coloca sobre a gente, né? E Deus tinha colocado algo especial naquele tempo sobre nós, a gente começou a planejar o casamento do hospital. E aí, então, o casamento aconteceu, o dia do casamento foi lindo! Foi Eu lindo. comecei a te acompanhar nessa época. Eu vi as fotos Foi também, foi muito lindo, maravilhoso. lindo, E também uma guerra espiritual, o dia Sim. do casamento, assim, foi... o meu véu pegou fogo no dia do casamento. Nossa. Enquanto a estilista experiente há mais de 10 anos passava, ele pegou fogo. E o meu vestido não chegava, e tava todo mundo na festa, ela não conseguia chegar em Novo Hamburgo, e não conseguia pegar a rota. E meu vestido não chegava, e tava todo mundo no meu casamento, e eu não tava. Então eu atrasei quase 2 horas por conta do meu vestido, simplesmente não chegava. Imagina. Nossa. Então a gente entendeu que não era algo físico que estava Sim. acontecendo ali, era espiritual, porque era um romper de que eu tava deixando tudo aquilo pra trás também, espiritual que eu tinha feito, e Deus estava me dando tudo novo, e ao mesmo tempo, espiritualmente, não queriam que aquilo se tornasse real. Mas se tornou. E foi tão lindo, porque quando eu entrei, a presença de Deus, ela era perceptível tanto por mim quanto por todos os convidados. Ai, que lindo. Era perceptível a presença de Deus no dia do casamento. Nossa. Acho que o mais lindo. importante de ressaltar de tudo isso que a Bruna tá falando é que como é importante tu pedir, né? Exato. Porque isso é uma das coisas que eu vejo de muitas mulheres. Ah, não, mas Deus tem tanta coisa, eu vou ficar pedindo um marido pra Deus. Mas desde o início a Brenda, ela nos mostra que ela se posicionou. Não, Deus, Jesus, me dá um marido, me dá uma filha, me dá uma família. Então como é importante a gente saber pedir pra Jesus as coisas. Perfeito. Tem muitas pessoas que vão passando o tempo e vão ganhando essa maturidade espiritual, que é bom, a gente deve ganhar a maturidade espiritual, mas também perde o coração de uma criança. Que é esse coração mesmo de uma filha que eu falo, uma filha Pedir pro mimada, pai, uma exato. filha amada e mimada. Eu sou filha mimada. Então ele é meu pai, eu peço, eu falo, eu sou sincera com ele. Eu acho que a gente tem que quebrar alguns protocolos que o tempo e a maturidade vai nos enrijecendo. E quando ele fala que o reino é garantido às crianças, né? Não é só a criança, a idade de maturidade ali, idade normal, natural. É o coração, é a Total. mentalidade, né? E ele quer que a gente seja sempre essa dependência de uma criança com ele. E é isso que a gente vê no início da caminhada, né? Um coração que tava muito puro. Era realmente colocando ali com tamanha sinceridade que Jesus até me entendia. Ele dizia, filha. Ele sabe. Calma. E como ele se agrada, né? Né? Até ontem eu falei isso para umas mulheres. Eu falei, Deus não responde a nossa necessidade. Ele responde a nossa fé. Perfeito. Então, muitas Exato. mulheres olham para outras e falam, por que Deus está respondendo as orações dela e não as minhas? Pô, preciso tanto. Mas como é que tá a tua fé? E a minha fé, ela era realmente aquela fé capaz de mover montanhas. Olha só. Então, é realmente a intensidade dessa fé. Aham. E logo depois que a gente casou, a gente já queria muito ter filho. E aí, então, os meus pastores foram me freando de que era tudo muito novo, existe uma preparação, às vezes existe um tempo. E aí a gente começou a colocar isso em oração e eu disse pro meu marido, mas vamos fazer os exames para quando a gente começar a tentar, a gente já saber se a gente pode. Então, nesses exames, a gente descobriu o diagnóstico primeiro que ele não tinha uma contagem de esperma, ela era zerada no primeiro momento. E aí, Mesmo diagnóstico do meu marido. zerada, ele conseguiu conquistar 30%. Uhum. Depois com tratamento, só que aí eu descobri que eu tinha trompas enoveladas. E eu endometriose. É mesmo dia que na mesma situação. Aham. E aí, Mais luta, né? e aí eu disse, não tem como. Não tem como. Os médicos deram o diagnóstico de que nós só teríamos filhos com fertilização. Fertilização não era nenhuma possibilidade recém-casada, né? Então a gente disse assim, não, bom, vamos orar durante este primeiro ano e talvez se até o final do ano Deus nos dá a direção de que sim, a fertilização é o caminho, a gente vai fertilizar. Mas vamos orar. E eu já tinha tido muitas experiências sobrenaturais com Deus nesse caminhar, assim, era muito intenso os meus dias com Deus, porque em muitos momentos, até quando eu ainda não conhecia ele me ajudou de dizer assim, não, Deus, olha só, eu preciso de provisão nisso aqui, e eu realmente ver a provisão e ser a provisão dele, não ser uma provisão da terra. Então, meu marido, ele não tinha tido essas experiências sobrenaturais. Então, num dia de oração, juntos, eu disse assim, Deus, que tu dê uma experiência pro André com esse filho sobrenatural.
E a gente orou, pedindo então que o nosso filho, nossa filha, fosse uma experiência sobrenatural. Passando-se mais um tempo, eu sonho que eu tô tendo um parto natural de uma menina. E Deus, ele sempre falou em sonho comigo. Em momentos muito pontuais, que eu fui descobrir depois, quando a coisa aconteceu, de que realmente era Deus, ele falando comigo. Um pouco antes de eu conhecer o André, eu tava dormindo e eu vi aquela presença de Deus, assim, inexplicável, que me dizia: filha, isso aqui não é um lar, o apartamento que eu tinha, mas eu vou te dar um lar. E eu ainda acordei de manhã: como assim isso aqui não é um lar? É o meu apartamento. Mas hoje eu entendo que meu apartamento não era um lar. E aí, então, eu tive esse sonho. Coincidentemente, os pastores acho que estavam dormindo lá em casa naquele dia. Eu contei de manhã pra eles, assim, era um final de semana. E aí eu disse: Tui, ora pela Mana, pra Mana ter um filho. E o Tui falou: tá, fecha os olhos que eu vou orar por ti. Ai, gente, que amor. E ele orou. E depois que ele orou, ele disse: Mana, Deus vai te dar um filho semana que vem. Olha só. E aí eu fiz o cálculo, assim, como assim? Uma criança demora 9 meses. Eu cheguei até a pensar: será que Deus vai me dar um filho pra adotar? Eu Aham. cheguei a me questionar. Mas eu pensei: mano, semana que vem, uma criança precisa de 9 meses, quase 10. E ele falou: não, filho, Deus vai te dar um filho semana que vem. Pula 7 semanas pra frente, eu descubro que eu tô grávida. Uau. E de 6 semanas. Nossa. Eu engravidei na semana seguinte a essa oração. Uau. Uau. Chega até a me arrepiar. Uau. De uma criança pura, pedindo pela sua Mana ter um filho. Então, quando eu comecei a passar mal e vomitar, o meu marido falou: será que tu tá grávida? E eu respondi pra Deus: nada é impossível. Mas ao mesmo tempo eu também me colocava nesse lugar de: bom, não é impossível, mas a gente tem como priorizar uma fertilização. Deus, né, tem tanta gente que talvez não possa nesse momento priorizar, então tudo bem se Deus não fizer também, porque talvez ele julgue que não é o que ele quer. E aí eu falei isso, mas pensei: vai que, né? E eu estava vomitando. Comprei o teste e não tive coragem de fazer, porque só quem é tentante sabe a frustração que é fazer um teste, ou quem tem esse desejo muito gritante de ser mãe e dar negativo. Então, eu não queria me frustrar. Chegou na segunda-feira, eu disse: não, olha só, eu preciso fazer esse teste. E aí eu fiz. E aí eu descobri que a Serena tava a caminho ali, acho que era mais ou menos 6 semanas e 2, 3 dias. Ai, que amor. E aí eu fiz, então, um textinho pro meu marido, dizendo assim: papai, todas as vezes que você vai me olhar, você vai lembrar que Deus existe e que Ele ouve suas orações. Era o maior sonho da vida dele, ser pai. E ele não conseguia acreditar que era real. Nossa. Então, linda. era o favor de Deus ali sobre a nossa vida. É o se Ai, que posicionar, né? lindo. E eu me identifico muito com essa história, Brenda, porque eu comecei a te acompanhar bem nessa época. Foi esse post, até tu contando esse testemunho, que me impactou, porque na época eu estava nesse processo. Meu marido recebeu o diagnóstico da questão do esperma, ele fez tratamento, teve uma melhora significativa, mas eu tinha o diagnóstico também de endometriose. Então eram ali muitos empecilhos e de fato a gente ficou 3 anos. E fertilização nunca foi uma possibilidade, porque eu sempre falava: meu filho vai ser um milagre. Meu filho vai ser um Amém. milagre. E também estava aberta se Deus não quisesse me mandar. Porque eu acho que dependência de Deus é isso, né? É estar aberta se ele mandar 0 ou 10. A gente tem que realmente entregar isso para ele. Porque filho é uma bênção, né? Vida é uma bênção, é um milagre. Então, ficamos nesse... E assim, os médicos, nossos amigos... fazem exame tal, façam isso, até cogitando a FIV, a gente ali firme, porque eu queria testemunhar, eu já me via testemunhando esse milagre. Lindo. E aí, esse ano, a gente se mudou para uma casa em janeiro, deu 1 mês, eu engravidei em fevereiro. Então, assim, e foi fora do período fértil, a ponto de eu realmente não acreditar que eu estava grávida. E eu também descobri com 6 semanas. Por aí, com 6 semanas. Porque demorou pra eu cair a ficha. Eu cheguei a mandar uma mensagem pro meu endócrino na época: ó, minha menstruação tá atrasada, eu devo estar muito inflamada. Vamos tomar providência nisso, porque eu jurava que era impossível. Mas era um impossível que a gente acha pra gente Deus que não Deus existe. age, né? Então, a gente se mudou pra uma casa, então, condições melhores de receber essa criança também. E aí, hoje eu olho e falo: meu, não podia ser ano passado, há 2 anos, há 3 anos, quando a gente começou a tentar. No tempo Tinha dele. que ser agora, porque é o tempo dele e é Ai, que perfeito. lindo. E aí o versículo que rege minha vida é aquele Isaías 60, né? Que no tempo certo eu, Senhor, farei acontecer, né? Em Isaías também tem aquele que eu amo. Ah, eu amo Isaías, né? São muitos versículos. Mas ele fala:
para que todos vejam que eu, Senhor, que fiz isso. Então eu sempre declarava, eu sempre falava para o meu marido assim, amor, eu não quero intervir. Eu não quero fazer FIV, eu não quero intervir, porque que graça vai ter né, de dizer que não, é um milagre, mas as pessoas, não, é FIV. Tipo, foi mãos humanas aí que fez a parada. E eu falava, não, eu queria poder encher minha boca com a autoridade e dizer, meu filho é um milagre. E aí, meu marido orou. Meu marido orou e falou, ai, Deus, por favor, intervenha pra calar a boca da Roberta, porque ela tá... Eu tava um pouco revoltada já, assim. Eu falei, ai, amor, olha só, se a gente realmente tomar providências aqui humanas, que graça vai ter? Sabe, eu tava um pouco revoltada, Sim. assim, eu queria poder testemunhar um milagre, por que Deus não faz logo, sabe? Eu tava um pouco revoltada, assim. E aí ele foi lá, ele orou e falou, Deus, ai, age para que a Roberta possa sentir o teu... Igual tu fez a tua oração para que o teu marido pudesse sentir Deus através... E aí deu, sei lá, um tempinho depois eu engravidei. Que Então Deus lindo. responde orações sinceras, e no tempo certo ele faz acontecer. Então, para vocês que estão nos ouvindo, o testemunho da Brenda, o meu testemunho é um testemunho de que, sim, Deus ainda faz milagres e ele não se move somente a nossa necessidade, ele se move a nossa fé. Então, pede para Deus aumentar a tua fé. E talvez você já é mãe ou não seja esse o teu sonho, né? Mas você se sente estéril em outras áreas da vida, financeira, profissional, não sei qual área, né? Que você possa se mover em fé e saber que Deus é fiel para cumprir. Amém, amém. É muito importante isso. A gente vê isso na nossa igreja, né? O poder da cura. A gente vê os milagres que acontecem. A gente sabe que Deus, ele faz tudo novo. E sempre é bem melhor, né? Quando as pessoas vêm e falam, não, era bom, mas com Jesus fica muito melhor. Fardo fica mais leve. Deus, ele faz isso, ele transforma Não, a olha a nossa história vida, da né? Brenda, ele realmente fez tudo novo com ela, né? Desde a família, desde a Tudo. profissão, tudo, filho, então... E quando ele tem é propósito de maravilhoso. Deus também, eu acho que funciona, né? E vocês duas falando, me lembra muito da história de Ana e Penina, né? Porque a Ana passou anos subindo ao monte tentando engravidar e não conseguia, né? Até que o dia ela fez a oração dizendo, me dá o filho que eu te devolvo. Então eu acho que quando tem o propósito de Deus nisso, né? Que a família, ela vem pra honrar o nome do Senhor, né? Então, quando a gente tem propósito nisso de honrar o nome dele, ele abençoa. Ele abençoa e abençoa a Brenda em todas as áreas da vida dela, né? É. Como empreendedora, como mãe, como esposa, enfim. E daí já Maravilhoso. vindo também pro papo de empresária. Perfeito. Eu sei por mim que a minha trajetória, né, no empreendedorismo mudou muito depois que eu conheci Jesus, assim, que eu senti o amor de Deus por mim. Tinha certas coisas que eu já não podia mais fazer na minha profissão. A minha profissão ganhou uma outra visão. E aí eu queria te perguntar sobre isso. O que tu entende, assim, o que mudou pra ti? É clichê, mas primeiro que tu deve sentir a mesma coisa, que tudo muda de alguma forma. Mas acho que o principal é que o palco da minha vida, né? O trono da minha vida era o sucesso. Não era Jesus que Uau. estava ali. O trono era o sucesso. Uau. É como eu obtenho sucesso. Então, esse trono sai o sucesso para realmente estar quem precisa estar no trono das nossas vidas. E aí tudo começa a ser pautado, não mais por isso aqui vou obter sucesso, mas isso aqui realmente é algo que tem a direção de Deus, isso aqui realmente é algo sólido, isso aqui realmente é algo que vai glorificar o nome de Deus e não só o meu nome, como foi Isso. durante toda a minha trajetória, né? Quando a gente é empreendedor, a gente busca sucesso. O sucesso, ele faz parte daquilo, mas ele precisa ter no fim de tudo, ele é um sucesso que se não tem Jesus, ele vai ser vazio. Não Ele- sustenta, Ele né? vai glorificar quem? A mim, que sou falha, que amanhã ou depois vou falhar, mas um sucesso que glorifica o nome de Deus é um sucesso diferente. Então, a minha trajetória é quase como se Deus tivesse recomeçado ela. Porque a minha filha vem, nesse momento que a minha filha chega, a gente decide vender uma casa de estética que eu tinha feito em Porto Alegre, Eu me lembro disso. que não estava performando como a gente gostaria, e também para viver, então, essa maternidade, essa gestação, não fazer esse trajeto de 3 horas por dia entre ida e vinda. E então ela chega, e quando ela chega, depois de um tempinho, assim, alguns meses de vida dela, eu recomeço atendendo num consultório do zero. Como depois de ter, assim, 30 e poucas funcionárias, eu volto para um consultório com uma assistente. E recomeço. Só que aí muito, muito mais feliz.
Né? Muito mais feliz. E aí aquilo foi crescendo, crescendo, crescendo. E aí, diferente, hoje eu tenho um consultório em Novo Hamburgo e atendo numa clínica em Porto Alegre. Esse consultório em Novo Hamburgo, essa sala onde eu tenho hoje, essa equipe, toda tem a direção de Deus. Até o local, a gente orou muito, eu orei muito. Às vezes, autoridades espirituais estiveram ali intercedendo para que eu escolhesse o lugar certo. Para que Deus me desse a sala certa. Então, não é só uma sala. Quando o dia não é o dia bom, é um dia que eu posso lembrar. Mas Deus me colocou aqui. Ele disse que esse era o lugar que era para eu estar. Então, é o nosso pai de amor que tu pode dizer, não, mas meu pai me botou aqui, foi meu pai, não vai dar errado, só tem glória daqui pra frente. E aí, o negócio, ele foi tão bem que ele começou a gerar mais resultado no fim da ponta do que antes, quando ele era enorme com muitas pessoas. Sim. Aqui agora tem ele. Tem ele. E as pessoas sentem a presença de Deus quando elas entram no consultório. Ele é um lugar especial. Ele é um lugar que eu entro de manhã e quero ficar. Sim. Diferente desse último projeto, por exemplo, que eu tinha feito sem a direção de Deus, que tinha sido essa casa, que eu entrava no carro, no trajeto, e eu começava a ter pânico de pensar em chegar no lugar. Hoje me perguntam, tu sente falta? Eu digo, não, Deus o livre. Aquilo é mais do que bem resolvido. Eu não quero nem passar na frente, assim, mas não no sentido de que, me faz mal passar na frente. Não, é que foi uma fase. Foi. E hoje o lugar que eu chego pra trabalhar é especial. É um lugar que Deus me deu. Muito bom. Que lindo, Tudo, né? Desde a escolha dos funcionários, né? A escolha dos funcionários, as pessoas que estão lá, o local. Recentemente entrou uma pessoa agora nova no time e também, antes dela entrar, eu tava orando dizendo assim, Senhor, né, tu sabe que eu preciso dessa pessoa pra compor o time, mas que seja uma pessoa que tu deseja colocar aqui, que tu sabe que vai ser benéfico para essa pessoa se aproximar de ti, para essa pessoa crescer aqui e também pro negócio crescer, que não seja a pessoa errada, não permite que eu contrate a pessoa errada. Então, até nas contratações, ideia é muito especial, porque sem querer, mas hoje quem cuida da minha parte de agendamento, ela é cristã e não foi por querer, não é que eu contratei ela porque sim, tem que contratar cristãos. Não, porque às vezes pode ser alguém que tu vai ser um canal para se aproximar de Jesus. Então ela é. A outra menina, que é minha assistente em sala, ela, assim, não tava lá, tava cá, meio dividida. E ela se aproximou muito de Jesus nessa trajetória. Então, até também por trabalhar com a outra. Então, às vezes, ela diz, nós vamos jejuar nas terças. Vamos orar em relação a isso. E aí, então, essa terceira pessoa que tá entrando agora tá caminhando um tempo afastada de Jesus. Mas a gente crê também que esse vai ser um caminho dela de volta pro de Senhor. reencontro. É coisa mais linda, né? E tu tava falando que tu ressignificou o sucesso, né? Deus ressignificou o sucesso pra ti, porque no final das contas, sucesso é estar no centro da vontade de Deus. Então, realmente, esse sucesso que o mundo prega, né? Ele é muito volátil, ele é muito raso. Então, para muitas vezes, a gente vai precisar retroceder. O que pro mundo é retroceder. Na verdade, para Deus é só aquele mover para trás da arca, para dar um avanço muito maior lá na frente, né? Então foi o que tu fez, foi o que Deus fez na tua vida. Então, para mulheres empreendedoras que estão nos assistindo, né? Muitas vezes você vai ter sim que dar alguns nãos, alguns passos atrás, mudar algumas coisas, recomeçar. Isso não é errado, isso não é ruim, né? Pensa que em Deus você pode recomeçar do jeito certo. E lá na frente os frutos são muito melhores, né? Então, realmente, que legal saber dessa tua processo, trajetória. né, entre fechar um negócio, cuidar da família e realmente voltar para minha carreira e chegar nos frutos do que Jesus tinha, não vou dizer que não foi um processo que foi doloroso, ele foi, mas a tamanho da dor é tão pequena perto da glória, de tudo que ele tem feito para honra e glória dele na minha vida profissional, na minha família, que hoje eu olho e digo assim, gente, foi tão pequeno, ele me sustentou ainda em meio a essa dor desse processo, ele tava lá me sustentando. Teve uma vez que o Maurício pregou sobre que hoje a pior coisa que pode acontecer na nossa vida é ser bem sucedido em algo que Deus não nos chamou para fazer. Então, é muito diferente ter sucesso em algo que Deus nos chamou para fazer. E hoje, depois dessa pregação, em todo o tempo, eu peço, Deus, não me deixa ser bem-sucedida em algo que tu não quer que eu esteja fazendo. Hoje, eu consigo olhar e dizer, tá, se Deus mudar a rota, porque ele decidiu que
se ele decidiu que vai me mudar de cidade, se ele decidir que vai... Não é que vai ser fácil, mas amém. Ele tá cuidando de tudo, ele sabe. Essa entrega, é isso, é sobre isso. Nossa, quando a gente entende isso, tudo facilita, não é que fica mais fácil, mas o processo realmente se torna mais leve, né? Porque Jesus está do nosso lado. E a minha próxima pergunta, então, para ti era justamente essa. Eu comecei a te acompanhar bem ali, logo após o teu casamento, e eu também era recém-casada, então, desse mundo de casamento, noivas e vestidos, e principalmente quando tem Deus junto, né? Que o meu casamento também foi muito lindo, assim, as pessoas falam da presença de Deus, foi bem evangelístico o meu casamento. Então eu cheguei no teu Instagram e super amei o que eu vi, e logo depois tu já engravidou, e aí tu compartilhou justamente esse teu desacelerar. Você estava nesse processo justamente de mudar ali de rota, né? O que Deus estava fazendo na tua vida, que agora eu entendo e compreendo muito melhor. Mas eu vi um post que justamente você estava anunciando a gravidez e você estava falando que a partir dali ia ser uma nova fase na tua vida, onde você ia trazer mais sobre a família, sobre a tua filha, porque tu entendia que isso era um propósito do Senhor e ia compartilhar essa tua fase mais íntima também com as pessoas, né? E eu falei, uau, vou ficar por aqui porque eu acho que eu vou aprender muito, né? Então, assim, e agora você contando, né, que justamente foi uma fase de desacelerar, de mudanças, de recomeços, e a gente hoje vive num mundo onde traz muito esse discurso do empoderamento feminino, né? E como tu falaste, que isso é o verdadeiro sucesso, as conquistas, as posses, os números e tal. Como foi para ti, então, ressignificar tudo isso numa sociedade, num mundo onde prega que se dedicar à família, ou desacelerar, ou de repente não deixar mais o profissional ali tanto em primeiro lugar, como algo feio, como algo inadequado? Como foi para ti? Porque a gente sabe que não é fácil, né? Então, para mulheres que estão passando por essa fase, né? Mulheres que se encontram nessa situação de vida, como é que foi para ti, assim? Que conselhos tu daria para saber lidar com mais sabedoria? Eu acredito que foi o momento que Deus usou de me lapidar muito. Talvez se eu tivesse realmente ali no auge da minha carreira, tivesse sido um pouco mais difícil ser atenta ao que Deus estava falando para mim, ser atenta àquilo que Deus esperava de mim naquele momento, que era realmente gestar, entender a dinâmica de uma casa, de quem ele esperava que eu fosse dentro daquele lar, da amamentação, de trazer a minha filha, de dar realmente o que ela precisava naquele momento, que era um amor que nada mais supriria. Deus, ele me colocou num lugar de dependência extrema, tanto do Senhor e também na parte financeira. Eu nunca tinha dependido de ninguém, no sentido de que eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Então, desde os 13 eu já ganhava meu dinheiro. Com 15 eu já ganhava uma quantidade mais significativa. E com 18 anos eu morava sozinha. Pagava o meu carro, minha parcela do apartamento. Então, eu não tinha uma dependência. Então, nesse momento da minha vida, eu tive uma dependência de Deus. E Deus também me ensinou a ter uma dependência financeira naquele momento do meu marido. Que era ele prover a casa e eu cuidar da minha filha que estava ali chegando no mundo. Então, meu Deus, como foi desafiador quando meu marido me ofereceu o cartão pela primeira vez. Eu ficava, não sei se eu posso aceitar. E é isso, ele tava dando oportunidade. Eu passei pela mesma coisa. A primeira vez que meu marido me deu o cartão, eu fiquei, gente, eu não usava. Será que pode gastar? Eu não usava. Foi difícil quebrar algumas coisas. Que Por causa disso que a gente vem entendendo de que a gente precisa ter a mesma força que o homem, que a gente precisa ter mais tanto sucesso quanto ele, precisa ganhar o mesmo valor que ele. E não é ruim nós sermos mulheres fortes, desde que a gente entenda o nosso papel dentro da nossa casa, né? Exato. E aí, então, esse momento eu fui sendo forjada. E hoje, como mãe de uma bebê que já é uma criancinha de 1 ano e meio, que eu diria, gente, passa tão rápido. Eu sei que todo mundo avisa, mas passa mais rápido do que vocês imaginam do que passa. E o sucesso, a parte financeira, a gente pode ganhar em qualquer tempo. Mas aquele tempo da criança, ele é único, ele não vai voltar. Não tem nada que faça ele voltar. E aí, tu te dá conta, um ano, eu acho que quando ela tinha 6 meses, eu já comecei a ter essa percepção de que o trabalho, o mercado, a gente não é tão insubstituível como a gente se considera. A gente pode voltar em outro tempo. A gente pode, de novo, fazer o caminho e rapidamente, ainda mais quando tu já tem uma trajetória. O mercado, ele continuou e tá tudo bem ele ter continuado.
agora a gente tem essa percepção de que, não, se eu parar, eu vou perder. E, na verdade, a única coisa que a gente tem risco de perder é o primeiro sorrisinho do nosso filho, a primeira palavra, o engatinhar, a primeira vez que ele caminha. Então, isso realmente é o que mais tem valor. E de verdade, o mercado vai estar lá. Não teria problema se eu tivesse voltado a trabalhar 2, 3 meses depois. Não teria mudado tanto. Então, acho que a gente cria esse senso de urgência do sucesso, porque a gente é cobrada, porque talvez durante a vida a gente se colocou nesse lugar de sempre. E, na verdade, o que a gente pode fazer de melhor é descansar e curtir esse período com o bebê. Nunca mais vai voltar aquele momento que tu fica deitadinha lá, assim, dando peito, e dorme pra um lado com a criança, e dorme pro outro. Não volta. Não volta. Vai ser outro filho, mas não vai ser o mesmo. É o único lugar que a gente não é insubstituível dentro de casa, né? Exatamente. Nossa, é verdade. Em todos os outros lugares nós somos substituíveis. Muito boa. Eu tava vendo uma entrevista da Lara Nesteruk com a Sandra Saio, e ela tava falando que a Lara tem muito sucesso, ganha milhões, e ela disse: a única coisa que eu me arrependo hoje, com 35 anos, é que eu não fui mãe. Eu trocaria todo o meu sucesso, todo o meu dinheiro, porque eu sei que eu conseguiria fazer isso, por ter uma criança me chamando de mamãe. Eu vi essa entrevista, ela também, também deu uma outra colocação onde ela falou que a decisão mais importante de uma mulher é escolher com quem Vai compartilhar a casar. vida, É. né? Porque tem se focado muito, você precisa saber o que você vai fazer da tua vida, a faculdade, a profissão. Mas ela falou, se você saber escolher bem quem está da sua vida, escolher cedo, porque o mundo prega que casar cedo, ou, enfim, isso é feio, né? E errado, e não é. Quanto mais cedo você tomar assertivamente essa decisão, inclusive ele vai te ajudar a fazer boas escolhas, te ajudar na tua certeza. trajetória. Eu passei por uma transição de carreira onde meu marido foi fundamental nesse papel, sabe? Então, assim, hoje eu olho e falo, meu Deus, realmente, profissão acaba, profissão muda, profissão a gente se reinventa, a gente não acaba nunca. Agora, escolher alguém, constituir uma família, ter um filho, realmente tem, e pra gente tem um prazo de validade, né? Exatamente. Tem esse prazo, a gente tem que cuidar muito com essas narrativas, né, Brenda? Porque realmente é uma narrativa que vai impregnando, e eu me identifico muito contigo, porque, sim, quando meu marido chegou, ó, tá aqui um cartão, eu fiquei, usa agora esse, não usa o teu, né, e tal. Eu falei, ai, meu Deus, não! Como é a gente não conseguir esse lugar de descansar, De relaxar, e de também ser cuidada. ser cuidada, e glória a Deus se o marido tiver a condição de cuidar, porque sim, vão ter cenários onde o marido vai prover a parte espiritual, vai prover o Perfeito. cuidado, talvez não vai poder prover a parte financeira, vocês vão prover juntos, e tá tudo bem também, mas que bom se o marido ele tem essa condição de te deixar descansar, de te deixar naquele momento podendo cuidar do teu filho em casa, ou se vocês conseguiram se organizar com antecedência para isso. E claro, gente, conforme eu fui voltando para minha carreira, eu fui voltando menos dias na semana, fui fazendo uma volta mais tranquila, onde eu também fazia muitas vezes só à tarde. Então, até hoje eu tento preservar mais amanhã até umas 11 da manhã para ficar por casa. Legal. Porque aí eu fico com ela, a gente toma um café da manhã juntas, depois que ela toma um café com meu marido, aí enquanto eu me arrumo ela tá ali comigo, a gente tá conversando, tá brincando. E passa tão rápido, ela tá tão grandinha, ela já fala, não, mamãe, sim, mamãe. Já pede pra ligar pra avó, já pega o telefone, vovó. Então, Já louva, né? Já louva, Jesus, levanta já- as mãozinhas. Amada. ontem o pai dela tava conversando assim no quarto, falando, amor, eu não sei, né, mas a gente tem que agradecer a Deus, porque nós temos saúde, nós temos uma filha. E ela, amém! Ai, coisa Ai, que fofa. lindo, Brenda. Nossa, é muito bom, assim, te ouvir, porque eu estou passando justamente por essa fase, né? Vou ganhar ela em novembro. E desde a minha transição de carreira, olha só como Deus é perfeito, né? Antes de eu engravidar, Deus já me desacelerou. Porque eu venho do mercado muito competitivo, da advocacia, muito prazo, muito estresse. E ele me transicionou onde eu consigo ser muito próspera, trabalhando de forma mais leve. Inclusive, até isso me culpava, como se estivesse errado. Como se o trabalho tem que ser árduo. O trabalho precisa ser pesado, precisa me levar à exaustão para valer a pena. E estar trabalhando com algo que eu amo, que é minha paixão, parece que por muito... Até eu aceitar, nossa, eu me sentia às vezes inadequada, olha só. E isso são narrativas que é impregnado na nossa cabeça. Então, como é importante a gente ter essa consciência e se esforçar em Deus
para transformar isso, né? Para repreender essas narrativas que ficam ali buzinando. Então, muito bom te ouvir, assim, porque desde a minha transição de carreira eu já estou desacelerando, já estou ressignificando, trabalhando de forma mais leve, para justamente poder me dedicar quando ela nascer. Tá e tudo ter sendo preparado pra isso, esperar essa nossa, princesa. perfeito, assim, perfeito. E imagina se eu tivesse engravidado quando eu ainda estava lá, na advocacia ainda, enfim. Então, Deus é muito perfeito, né? E que isso seja encorajamento para vocês que estão nos assistindo, né? Que aumente a fé de vocês. E então, se tu pudesse me dar um conselho, né? Me dá um conselho aqui. Eu tô colocando realmente eu nesse lugar, assim. E para quem também está nos ouvindo, mas eu tenho muito interesse nisso. Se tu pudesse me dar um conselho para quando as coisas estiverem difíceis, porque a gente sabe que maternidade também não é só flores, né? Que conselho tu me daria para enfrentar essa fase de forma mais leve e não deixar que a comparação ou, meu Deus, eu precisaria estar trabalhando, eu precisaria estar, né, produzindo, quando talvez, se chegar, né, tomara que não, mas se esses pensamentos assolarem a minha Tu vai cabeça. sentir saudade desse momento de quando teu bebezinho nasce pro resto da tua vida. Então, tu aproveita ele, a gente deve aproveitar esse momento cada dia como se fosse único, até o choro do puerpério, até aquelas noites mal dormidas. E eu não acredito que é romantizar a gestação, mas é realmente aproveitar como uma dádiva que é um presente realmente ter um filho. É curtir cada dia sabendo que eu vou sentir pelo resto da minha vida, possivelmente, falta desse bebezinho tão pequenininho que não vai voltar a ser. E a minha carreira vai estar me esperando. Eu Uau, posso retomar ela. uau. Ela vai estar ali 3 meses, 6 meses, 1 ano. Dá pra retomar ela. Mas esse bebezinho não vai ter mais 10 dias, nunca mais. Que lindo. E tu sente que tu voltou com mais garra, com mais força? A gente se torna muito mais forte e também o nosso caráter é muito moldado desde a Uau. conversão e também na chegada de um filho. Porque a gente passa a querer ser exemplo pro filho. Então, como eu vou tomar essa decisão? Como isso vai refletir um dia? Eu quero que essa minha filha me olhe com orgulho. Mas para ela me olhar com orgulho, eu preciso ser uma filha de Deus que realmente representa, que tem a presença do Espírito Santo. Eu preciso ser uma profissional realmente que consegue ter o tempo da minha família e não ser apenas uma profissional de sucesso. Eu preciso ser uma esposa de sucesso. Então, essa mulher de provérbios, né? Eu acho que uma vez a pastora nos disse que ela é como se fosse uma mulher aos olhos de um filho. Então, a gente busca ser, por um filho, justamente essa mulher de provérbios, que é a primeira a acordar, a última a dormir, que cuida da família, que cuida da casa, que faz bons negócios. Então, é uma garra, é uma coisa forte que vem junto com o filho, que tu, depois que o puerpério vai ali amenizando, tu se torna muito mais forte que tu já foi um dia. Ai, que lindo. E essa perspectiva da pastora Jaline, ela nos contou aqui no podcast, porque a gente estava apresentando para ela por que é Shawil, né? E Shawil é a palavra hebraica que descreve a mulher de Provérbios 31, né? E aí ela tava contando, e vocês sabem quem é a mulher Shawil? E a gente ficou, é tal. Daí ela falou, é a mulher na perspectiva de um filho, é uma mãe. A mulher Shawil é toda mãe de um filho, porque é aquele filho que tá enxergando aquela mulher na perspectiva de uma mãe. Nossa, e aquilo pra mim fez tanto sentido, né? E foi uma maneira realmente de Deus, ele me dar tudo novo, porque eu vim de um lar quebrado, né? Então, Deus, ele me deu uma oportunidade de constituir ali, além de ter me dado pais, avós pra minha filha, que ela chama vovó, ele me deu um marido, me deu uma filha, me deu um lar. E mesmo com todos os desafios que implica a maternidade, um bebezinho muitas vezes no quarto dos pais, muitas vezes dormindo junto com os pais, aquilo ali também é algo que te dá uma força, porque tu entende, poxa, Deus me deu esse presente, Deus não erra. Ele deu ela, ele sabia quando ele estava nos dando esse presente. Então, e muitas vezes ela também foi parte do sustento junto com o Senhor do nosso amor, de dizer, Deus nos deu uma família, porque ele sabia de tudo, ele sabia a cada tempo que nós passaríamos. Que lindo, Muito nossa. Acho que, ouvindo toda a tua história, acho que a gente consegue ver bem que tu é uma mulher obediente, posicionada e uma mulher que conseguiu ressignificar toda a história. Eu acho que a palavra é isso, Né? ressignificar. Acho Ressignificou tudo. Acho que é importante a gente ressaltar isso, que tu conseguiu olhar para tua vida com uma nova perspectiva, tu aceitou ser forjada, né? Se posicionou, porque eu acho que isso é muito importante, se posicionar, e principalmente ser obediente. Acho que tu foi muito obediente. Eu ouvi uma pregação esses dias onde
não me lembro agora qual era o pastor, mas ele falava que uma árvore, para ela dar frutos, ela precisa ser podada. Então, muitas vezes, quando a gente passa por desertos, é porque nós fomos podadas. A gente precisa ser podada para voltar a dar novos frutos. Então, acho que tua história é muito isso, né? Os frutos que tu deu foi porque tu foi podada, foi obediente e foi posicionada. Então, eu queria que tu der pra gente ir se encaminhando para o encerramento, que conselho tu daria para aquela Brenda lá de trás, com 15 anos, que tinha o sonho de cursar moda? Qual o conselho que tu daria para ela? Se eu pudesse dar um conselho pra Brenda, de 15 anos, eu diria assim: teu maior sonho precisa ser conhecer Jesus em profundidade. É só isso que tu precisa na tua vida. O resto tudo ele vai cuidar. Então, todo aquele tempo que tu tá usando pra construir outras coisas, só busca no Senhor. Ele realmente... busque primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, é isso que eu diria pra Brenda de 15 anos. Muito bom. Que lindo. E dica de um livro. Tirando a Bíblia, né? A gente livro dos livros, né? Mas um livro, assim, que tu fala, nossa, esse é o livro da minha vida. Bom, um livro que a gente fez um estudo que foi muito especial foi o livro Limites. Ai, muito bom. Eu tava nesse estudo. Não conheço. Ele é muito bom Ele é muito porque ele bom. Vou vai pesquisar aqui. retratar desde os limites entre... Tu lembra o autor? Não lembro, tu lembra o autor? Hum. Entre os limites, Mas eu com tenho aqui. uma introdução ao limite com os filhos, uma introdução ao limite nos relacionamentos, e foi algo que, a caráter já da minha história, eu não aprendi o que eram limites. Sim. Então, imagina, eu não tinha Que um pai, uma mãe presente, eu tive toda essa característica de família desfigurizada, então eu não entendi os limites das pessoas da minha vida. Eu não sabia até onde cada pessoa podia ir. É muito bom. Então, ou a pessoa podia acessar tudo e outras pessoas não podiam acessar nada. Então, era uma bagunça. Ou para dar limites, para dizer não, eu precisava sempre ser rude. Então, foi muito importante esse estudo, porque eu comecei a entender como a gente dá limites sem ser rude. Sim. Até qual ponto cada pessoa pode realmente entrar e acessar a nossa vida. A pastora dá um exemplo que talvez ela até tenha dado no podcast, mas é muito legal que ela diz assim, bom... Teu filho tem a chave da tua casa, mas ele não vai entrar na porta do teu quarto sem bater. A tua assistente de casa, ela tem a chave da tua casa, mas ela vai estar lá de segunda a sexta, ela nunca vai estar lá no final de semana. Discípula, né, viu, gente? Discípula. No final de semana. O lixeiro, ele vai pegar o lixo, mas ele não vai entrar. Então, é isso que precisa ser. Cada um vai ter um papel e um limite até onde pode acessar. Perfeito. E Nossa. quando... até que ponto pode ir na tua vida. Então, entender os limites eu acho que é crucial para todas nós mulheres. Não, Nossa, é muito perfeito. Eu tava nesse estudo também, e eu me lembro nitidamente dela falando. E o jeito que a pastora ensina é muito didático, porque ela usa muitos exemplos do dia a dia dela. Então, ela se mostra sempre vulnerável, né? E o que faz com que a gente não fique repelida por ela. A gente quer se aproximar mais, porque a gente sabe que a gente também quer chegar junto, quer conseguir... se moldar, quer conseguir aprender, né? E é muito importante, porque, como tu disse, tu não teve essa questão de uma família, né, como modelo. Aquela família modelo. Mas aí Deus foi lá e te deu. E a pastora, obviamente, tem te ajudado muito a se forjar nessa mulher, né? Quando Mãe. ela traz sobre a gente ser realmente, às vezes, podado, é até aquela pessoa que Deus coloca como nós, na vida das nossas filhas, vamos ser as pessoas que vão podar muitas vezes. E ela é a pessoa na minha vida que muitas vezes me pode, diz, não, isso a gente precisa ajustar, isso aqui tu precisa alinhar o teu coração. E como é importante a gente estar sempre realinhando o nosso coração. A gente precisa de pessoas que nos amem, mas que também nos corrijam, né? Porque amor é correção, tá na Bíblia, né? Deus é assim, né? Deus é Senão aquele vira pai bagunça. que ama, que corrige aqueles que ele ama, né? Perfeito. Não, muito bom. E sobre essa questão dos limites, muito bom. É algo que eu tenho meditado muito, assim, como é necessário. Limites no trabalho, até limites com os familiares, limites com a amizade, gente. Na chegada Muita mulher dos que filhos, é confunde as bem importante coisas. entender esses limites, porque Ah, quero ou não quero receber as pessoas nos primeiros dias. Entender os limites que as pessoas não podem, né? Interferir na educação, na em como tu vai intimidade. fazer a dinâmica com teu filho, se vai dormir no quarto, se não vai, são decisões. E não tem fórmula pronta, e só tu, instintivamente, porque mãe, ela cria um instinto fervoroso, que a gente é um só com o bebê durante muito tempo. Então, tu vai saber o que é melhor pro teu bebê. Perfeito. O que é melhor pra dinâmica da tua casa. E saber, às vezes, dizer um não e ser firme, claro, sem ser rude, mas ser firme sem se sentir culpada, né? Isso é libertador.
dizer não e ser Uhum. firme sem se sentir culpada. Fala Nossa, não, melhor coisa do mundo, é gente. muito bom. Adoro. Não, e esse livro fala muito sobre isso. Que Fala bom. muito Nossa, sobre vou isso. ler certo, não É bem- conhecia, não Uhum, conhecia. Que muito bom. Que Gente, episódio. que episódio Lindo. lindo, Uhum. maravilhoso. Eu, particularmente, amei muito, né? Foi também. muito útil. Muito bom, é muito E bom foi mesmo. muito profundo, Brenda. Tu é essa mulher doce, mas tu traz muita profundidade. E devemos ser essas mulheres, né? Que são firmes e fortes, mas ao mesmo tempo têm a feminilidade. É o que a gente prega, é o que a gente acredita. Ajustado, é. Então, muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui, conversar Uma honra. contigo esse tempinho. E se você aí de casa também gostou desse episódio, comente aqui, curta, compartilhe, deixe um recadinho para Brenda, que a gente vai transmitir a ela esse carinho. Tenho certeza que ela vai gostar. Foi uma honra estar aqui com vocês e que tudo isso possa frutificar no coração de vocês. Amém. E também a gente encontra vocês lá na Brasa Church, né? Pra conhecer a nossa Eita. pastora, fazer estudo dos livros e também poder passar por esse caminho de se aproximar de Jesus. Que evangelista maravilhosa, né? Uma verdadeira evangelista. Vamos domingo. Encontro vocês Essa domingo, é um amiga. convite, 4 da tarde. Linda. Perfeito. Até o próximo episódio, gente. Tchau.